aqui hoje com a Raquel. A Raquel é minha cliente, ela é psicóloga e ela veio procurar aqui a mentoria Decision Pro para poder buscar uma visão mais de saída da especialista para empresária. Então, eu estou aqui com ela para que ela possa trazer um pouquinho de onde que ela estava, como que ela percorreu ao longo aqui da mentoria. E para você que está vendo esse depoimento, esse estudo de caso aqui, possa conhecer um pouquinho, se você se identifica com o momento da Raquel também, para você entender se a Decision Pro é a mentoria correta para você. Então, Raquel, seja muito bem-vinda, né, para essa nossa conversa aqui. Oi, Lucas, obrigada. Pois é, eu busquei a mentoria, acho que já é 6 meses, né? 6 meses atrás. Quando eu estava no processo de grande mudança da minha vida, uma mudança muito, muito grande mesmo. E eu percebi que eu precisava também fazer algumas mudanças na questão da minha profissão, que eu estava muito dentro da minha zona de conforto, estava tudo muito facinho ali, né? E eu precisava expandir, eu precisava estar olhando o que estava acontecendo aí fora, porque quando a gente trabalha como psicóloga, a gente está muito dentro do consultório, um trabalho muito solitário, né? Então, às vezes você perde, assim, eu lembro que as pessoas falam, nossa, você não responde o WhatsApp. Eu falei, gente, às vezes eu entro às 9, eu vou parar 1h da tarde, eu vou comer, e aí você continua, né? Então, você não tem, o trabalho da gente não dá para você ficar, ó, pega um pouquinho aí que eu vou, né? Então, assim, às vezes você vai perdendo o mesmo time que estava acontecendo aí fora. E aí, fui buscar o Lucas para me sinalizar muitas coisas. Legal, Raquel. E muito massa. O ponto de mudança que você citou, quando a gente se conheceu, através de grupos, né? A gente já se conhecia entre outros grupos aí da linha terapêutica. Você poderia, assim, dentro dos seus limites também, obviamente, para a gente respeitar a privacidade e sigilo, que é muito importante aqui para a gente, mas que uma pessoa, que contexto que você estava quando você falou dessa mudança, era uma mudança muito importante, tanto do consultório, mas de vida, você pode descrever com mais detalhes para que a pessoa, talvez alguém que esteja, de repente, numa mudança semelhante, fale, não, é isso aqui, eu estou assim também, eu preciso de ajuda. Eu digo isso, sabe por quê, Raquel? Porque é muito comum as pessoas, quando elas estão em momentos as pessoas quererem a mudança, mas às vezes elas não buscam a mudar, né? E você queria a mudança e você buscou mudar. Então, para a pessoa ter um pouco mais de coragem, a falar, mas eu já estou mudando, já estou fazendo tanta coisa, é mais uma coisa. Então, cita um pouquinho como que era esse contexto onde você está. Tá, eu morava em Dubai, estava morando 18 anos em Dubai e amava aquele lugar ali. Foram 18 anos, construí muita coisa, assim, uma família, amigos que são parte, que são como família para mim, na verdade. E minha carreira, fui muito feliz na minha carreira ali, né? Eram poucas as psicólogas que tinham lá. E, enfim, trabalhei com pessoas incríveis, fazia um trabalho muito legal e de repente veio a pandemia e meu marido perdeu o emprego e aí a gente foi forçado, né, a sair de lá. Nós tínhamos meio que plano já para estar saindo, que seria julho desse ano, na verdade, e a gente teve que adiantar esse plano 1 ano. Então foi assim um grande choque para a gente. Nós já tínhamos meio que planejado vir para Portugal e nós viemos, né, com cachorro, com mala, com uma casa, né, num container, na verdade. E aí, nesse momento, assim, eu comecei a pensar, assim, e aí, o que eu vou fazer lá, né? Porque eu sempre pensava aqui, lá nos Emirados Árabes, eu era uma das poucas psicólogas que falava português, então eu estava muito dentro da minha zona de conforto, né? Tinha uma fila de espera, era muito fácil tudo aquilo. Aí, de repente, vim para um lugar onde as pessoas falam português, onde talvez eu seria mais uma, como é que eu ia me reinventar? E eu vi um movimento acontecendo aí online, pessoal no Instagram, e eu acho que assim também era muito, é o que você sempre falou, né, Lucas? Esse meu olhar muito focado, muito especialista. E eu queria um pouco ampliar esse olhar essa minha profissão também com um olhar um pouco mais como uma profissional. Como é que fala? Profissional não, mas de uma forma mais profissionalizada. Né, como uma Negócios, né? Vamos empresária de negócio. profissionalizada. Ótimo, ótimo. Sim. Exatamente. E aí foi quando eu comecei a sentir todo esse incômodo, né? Eu falei, e por que não, justamente no meio dessa grande mudança, né? Se mudar de continente, de cultura, não também mudar a parte da profissão, né? Se reinventar mesmo, né? Tentar fazer o que eu faço de uma forma diferente, de uma forma mais profissional, não que eu não fazia de uma forma profissional, mas de uma forma mais, com um olhar mais de empresário, né? Sem perder a doçura, eu acho que sem perder o acolhimento, sem perder a empatia
né, com o meu cliente, mas trazer um pouco mais de uma visão diferente. Eu estava sentindo muito essa necessidade. Legal, Raquel. E dentro dessa busca, vamos olhar para essa necessidade que você tinha de ter essa visão mais de negócio, de entender. E, claro, obviamente, uma das coisas que a gente trabalha muito aqui na Decision Pro é principalmente respeitar a essência e a autenticidade de cada um. A gente não vai, a gente tem a nossa filosofia aqui de tomadas de decisão, jeitos nem tudo que a gente oferece aqui precisa ser explicitamente feito e vai ser adaptado como um todo, mas aproveitando essa busca que você teve, o que você encontrou dentro disso que a gente propôs? Que ganhos que você percebeu ao percorrer o processo aqui para que a pessoa que está nesse momento, eu estou no momento de mudança, estou no momento de transição, eu estou buscando me reinventar, eu preciso me direcionar para não mudar o jeito que eu sou, não mudar a minha prática, mas sim ganhar um pouco de perspectiva, ver outros áreas, um mundo muito diferente. Nós somos, em tese, o mundo da terapia, da psicologia é muito diferente do mundo dos negócios aqui, principalmente focado mais nesse mundo do digital, das vendas, que foi o que eu propus aqui para ti. Né? Mas me conta, dentro desse choque aí, desse atrito que a gente pôde ter, né, de forma muito produtiva, o que você ganhou? O que você sente que foi de benefício que você tirou aqui da mentoria? Para a pessoa entender também, ó, eu estava nesse momento, eu passei pelo processo do Lucas e eu ganhei isso aqui foi muito bom, consegui tirar isso. Eu acho que, para mim, um dos maiores, teve vários, tá, que eu vou estar falando aqui, mas acho que, para mim, um dos maiores ganhos, Lucas, foi a questão da comunicação. Joia, ótimo. Porque eu fui percebendo ao longo desse processo o nível de comunicação que eu tinha, que era uma comunicação muito de especialista, que às vezes o outro lado não compreendia, né? Eu estava falando comigo mesma, não estava falando com o outro. E foi um processo, não foi nada fácil, não foi gostoso. Tive que sair muito da minha zona de conforto, tive que repensar muitas coisas aqui dentro. Porém, hoje eu vejo assim, outro dia eu tive essa curiosidade, eu peguei algumas mensagens atrás que eu falei assim, como é que eu escrevia desse jeito, como é, né, assim, um cuidado, na verdade, sem o olhar para o outro, sem ver a necessidade do outro, né? Eu estava falando muito mais de mim do que ouvindo o outro em muitas dessas mensagens. Então, acho que para mim a questão da comunicação, ela foi muito importante. Ela me ajudou bastante a estar Ô, falando. Raquel, ótimo essa questão. Desculpe te interromper, em algum momento eu vou acabar interrompendo mesmo para aproveitar o ponto que você trouxe. Você hoje, no teu modelo, a gente entende, quem está no mercado digital te entende muito como a expert, né? Como a especialista mesmo, que conhece da área. E me conta um pouquinho como é que foi essa questão de, olha, eu sou especialista, psicóloga, eu tive a humildade de reconhecer, de transformar a minha comunicação, porque esse é um dos grandes pontos cegos que o especialista hoje enfrenta. E aí, principalmente em agência, quando ele vai pegar uma agência para trabalhar, a agência não consegue desenvolver produtos com o especialista, por exemplo, porque o especialista acha que ele sabe tudo, que já está tudo certo, que ele já atende, ele dá resultado. E para você, como é que foi essa mudança? Embora já de antemão, já adianto aqui para você que está assistindo, a Raquel é super aberta, é uma pessoa que está sempre buscando da personalidade dela, creio eu, e também de um trabalho que você vem fazendo, de estar sempre buscando se reinventar mesmo, aprender coisas novas. Mas é importante essa mensagem para quem está aqui assistindo, que é especialista na tua área, que às vezes é mais resistente. Como é que foi para você verificar, olhar e falar, nossa, tem um cara que é mais novo que eu, um cara que não é psicólogo, que não entende da minha área específica, falar que eu não estou me comunicando de uma forma coerente? Como é que foi isso para você? E como que você deu essa virada? Fala, putz, aqui, ó, percebi aqui, foi quando eu não estava me comunicando bem. Você pode dar um exemplo, até mesmo, novamente, né? A maior parte das pessoas acredita que se comunica de uma forma super clara. E só para concluir aqui o adendo, por que eu estou falando isso? Porque muita gente fica olhando só no cifrão. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho dos ganhos financeiros, da organização que a gente teve, que a gente trabalhou juntos ali para você recuperar os clientes, poder ter uma reorganização financeira aí também que a gente trabalhou por meio dos OKRs, dos objetivos, e que você mesma ativou a tua rede. Mas às vezes fica piscando cifrão, cifrão, cifrão. Mas eu quero lembrar
que para o tempo todo a comunicação ela é a base para o cifrão. Quanto melhor a comunicação, maior o cifrão. Então, Raquel, conta um pouquinho para mim disso. Esse foi, acho que, um dos pontos-chave aí, né, da nosso trabalho aqui. Foi muito incômodo, né, para você, foi muito incômodo para eu olhar para mim e falar, como é que eu não comunico bem, né? Como é que eu não tô... Não, eu me comunico bem, eu sei tudo, eu compreendo a minha área, né? Pô, sou psicóloga há 20 anos, no final de contas, né? Sim. De repente, quando eu comecei, quando você colocou naquela estrutura, né, eu comecei a compreender que, assim, eu tinha eu acho que um vício muito grande de estar dando diagnósticos, né, muito rápido. Antes de estar fazendo a conexão com o outro, né? Eu já ia pulando as fases da comunicação e você vai atropelando mesmo o outro. E acho que foi muito engraçado uma situação que eu vivi com o Lucas, foi uma pessoa que mandou uma mensagem para mim, querendo saber sobre terapia. Então a mensagem era mais ou menos assim: olha, eu queria marcar uma terapia com você, tal, e eu queria saber como é que, né, como você trabalha. E aí eu basicamente, assim, como sempre me respondia, eu falei assim, eu sou psicóloga, não sei quantos anos, faço isso, blá, blá, aquilo outro, olha, aí se você quiser me manda uma mensagem para a gente poder estar marcando um horário. E aí depois que você vai aprendendo, né, sobre os passos de uma comunicação mais eficiente, mais acolhedora, mais empática, de conexão, você fala, nossa, que arrogância, que violência, na verdade, né? Tipo assim, não é nada disso, que assim, não é isso que ele perguntou, não é isso que ele quer saber, não era nada daquilo. Então, assim, eu comecei, na verdade, a ler, né, mais as mensagens, a olhar mais para as pessoas e falar, o que ela está perguntando nesse momento? Então, acho que foi essa virada, uma grande virada de chave para mim. Mas não foi confortável, né, Lucas? A gente acho que teve algumas sessões aí, volta e vai, e volta... E eu tentando talvez argumentar, porque é um incômodo quando a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos para estar fazendo algumas mudanças que você tem certeza que você está fazendo bem, né? Sim. Mas eu vejo que hoje, assim, o resultado disso ele é muito mais positivo. Legal. Ô, Raquel, e pegando do incômodo, vamos colocar assim, né? O incômodo que é o custo pessoal que teve um custo aí pessoal de, bom, queira ou não queira, você é bem-sucedida, não há dúvida. Seu sucesso está comprovado, fila de espera, né? Numa mudança geográfica que você teve, foi por um período no qual você ficou realocou a agenda para poder vivenciar a mudança também. E você ouvir de fora, né? Falou, pô, peraí, tem que repensar essa comunicação aqui. Valeu o esforço depois, até em termos financeiros, de tipo assim, de mais clientes, de uma relação melhor não com o paciente ainda, mas que foi quando você veio buscar a relação de negócio, de como entender melhor, de fazer um filtro mais personalizado, de dar um atendimento antes mesmo do cara entrar pro divã aí. Eu sei que divã não é psicanálise, mas assim, entrar para estar junto com você na tua sala de atendimento, para entrar no teu Zoom. Você percebeu um impacto? Deu para visualizar também o impacto financeiro de toda essa reorganização das ideias aí? Deu, é fato, né, Lucas? Porque quando você tem uma comunicação que ela é mais acolhedora, quando você está falando a linguagem do outro, quando você está ouvindo o outro, é fato que o outro vai se conectar com você e falar, poxa, essa aqui é a pessoa certa. Legal. Então, talvez, sei lá, de estar buscando uma outra profissional, fala, não, ela conseguiu me ouvir, ela está entendendo o que eu estou falando. Joia, muito Porque bom, eu acho que eu fazia muito, né? Eu brinco, assim, eu já chegava com uma voadora, né? Vamos fazer terapia, vamos fazer terapia. E eu acho que não é isso, né? É justamente o que você falou, que eu nunca tinha prestado atenção nisso, era o atendimento já começa no primeiro contato. Joia, Com o ótimo, cliente, ótimo. com a dor dele, com a necessidade dele. É ali que começou o primeiro contato. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Para mim, o primeiro contato era quando a pessoa entrava no meu consultório, sentava ali na minha frente, a gente começava ali uma terapia. E na verdade, não. Né? E acho que isso foi um ganho muito legal, porque reverbera, né, na forma como as pessoas se conectam com você e falam, não, é ela, eu vou fazer terapia com ela. Massa, ótimo. A gente depois estendeu essa lógica também para as mídias sociais, que o teu perfil agora está tomando uma atração super orgânica, né? Você está conseguindo transmitir isso pelas mídias sociais, muito legal. E essa cuidado da comunicação, como você falou, do acolhimento. E agora, Raquel, o que acontece muitas vezes na hora do momento de uma pessoa que está pensando em entrar para uma mentoria, em abrir, né, em expor os desafios que estão enfrentando. Para essa pessoa que muitas vezes está em cima do muro, está falando assim,
pô, Raquel, não tenho tempo, eu não sei se vale a pena. O que você poderia dizer para uma pessoa dessa que precisa de uma mudança, assim como você viu que você precisava e que está em cima do muro? O que você poderia contar um pouco do que você vivenciou aqui para essa pessoa cair para dentro aqui da mentoria, se, claro, ela tiver o fit, ela tiver o alinhamento com a gente aqui? Então, né, Lucas, eu penso assim, às vezes a gente está em cima do muro acho que por crenças muito pessoais, né? Crenças que vão segurando a gente ali para deixar com que você avance na vida, Sim, sim. né? Talvez é medo do que vem pela frente. E eu acho que óbvio que gera, toda mudança gera um desconforto, toda mudança gera medo, toda mudança a gente está lidando com o desconhecido, e é natural isso. O que eu penso assim, ficar em cima do muro parado, você não vai para lugar nenhum, né? Ou você desce do muro para um lado, ou você desce do outro, né? O que eu acho que no processo de mentoria é desconfortável, é muito desconfortável, mas tem um ganho muito legal, né? Porque eu, por exemplo, aquilo que eu fui buscar na mentoria com você, eu tô saindo dela com o que eu fui buscar. Então, para mim, quando eu olho para aquela pessoa 6 meses atrás e falo assim, eu poderia ter ficado daquele jeito, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas quando eu olho para mim hoje, eu gosto mais do que eu vejo hoje. Olha que massa. Então, Massa, eu acho que muito isso bom. que é o legal quando você faz a mentoria. E é um processo, assim, muito interessante, porque ele é muito orgânico mesmo, né? É um passo de cada vez, é um grande desconforto que gera ali, aí você tem um tempo para digerir. E, de repente, eu falo assim, hoje, quando eu olho 6 meses atrás, eu falo, puxa, olha que legal, olha quanto eu caminhei. Massa, ótimo. Ô, Raquel, e aí eu queria, nessa caminhada que você trouxe, e você sente que você gosta mais do que você vê hoje, né? Algumas pessoas eu vejo, acontece muito quando elas ainda não conhecem o método, não conhecem muito o que a gente está trabalhando, e até mesmo tem uma resistência à mudança, mas precisam dela. Tem pessoas que falam assim, eu não tenho tempo. Então, eu acho que é legal se você puder contar um pouquinho, se você quiser, é claro. Não é que você estava com todo o tempo do mundo, né, para Eu fazer uma não tinha mentoria. tempo. Então, me conta um pouco, como é que era a tua rotina e como é que você fez para, se a mentoria realmente pôde ser harmônica com todas as mudanças que você está vivenciando? Porque isso é uma das principais perguntas que eu vejo a galera fazendo. Lucas, mas eu não tenho tempo para fazer a mentoria. Conta um pouquinho da tua situação aí, para de repente uma pessoa falar, não, acho que é a questão, não sei se é bem o tempo. Conta aí. Exatamente, eu no meio dessa mudança. Então, assim, para começar, né, Lucas, eu lembro que a nossa primeira sessão não aconteceu porque eu estava dentro de uma embaixada presa, sem celular, e eu não podia me Presa, comunicar com o Lucas. Isso foi só exato. para começar, né, a nossa Só primeira para sessão. começar. É verdade. Então, assim, não tinha tempo realmente. Até algum momento ali eu falei assim, nossa, será que eu tomei a decisão certa de estar fazendo essa mentoria nesse momento da minha vida? Então, assim, foi bem legal por vários aspectos. Eu falo, se eu passar, talvez depois, a gente entra dentro da zona de conforto e começa a fazer as coisas exatamente do mesmo jeito. Então, assim, eu estava mudando, assim, desfazendo uma casa, colocando uma casa dentro de um container, lidando com todas as angústias, né, daquela mudança, com a minha crise pessoal, com a dor de sair de um lugar, de dar tchau para gente que eu amo de paixão, com um Nossa, filho pequeno, né, tendo que trabalhar com a adaptação dele nesse novo lugar, a minha adaptação, como que eu ia fazer esse mundo online, porque até então a gente estava fazendo, né, o trabalho online, mas eu ia migrar com os pacientes de Dubai 100% online. 100% Como é online. que ia ser essa mudança? Então, assim, eram tantas coisas que estavam acontecendo naquele momento que não era o momento certo de fazer a mentoria. E justamente por isso era o momento certo, entendeu? Ó, que Né? curioso. É verdade. Então, assim, e foi muito legal porque você vai acabando achando tempo. E eu acho que uma das coisas mais legais também, Lucas, além de verdade, assim, você sabe que muitas vezes eu falei isso para você, assim, foi muita gratidão, porque teve, assim, óbvio, que teve toda a parte da mentoria mesmo, de eu trazer as minhas questões, o Lucas olhar e falar, olha, acho que isso aqui precisa ser feito. Mas teve momentos ali que eu estava tão desorganizada, né? E você foi meio que o norte ali para mim, de falar, não, Joia. peraí, vamos fazer isso, não, vamos colocar prioridades aqui, né? Lembra da pastelaria? Nossa, eu não ia tocar nesse assunto para não expor, mas se você quiser contar ideias que surgem quando a gente está um pouco bagunçada a mente, né? Porque se É, você quiser citar esse fato, vai ser legal, porque isso é muito comum também, viu, Raquel?
quando a gente está sem o chão ainda, muita mudança, né? Então, eu vou simplificar a história aqui, mas a Raquel um dia veio na mentoria contar que ela teve ideia de repente, abrir uma pastelaria, mas de psicólogo a pastelaria, né? Com todo o núcleo, não há nada de errado, né, Raquel? Mas é tanta coisa que acontece que você viu o benefício, então, em ter alguém do teu lado te ajudando, mesmo nesse contexto, podendo compactuar ali, muitas vezes desafiar, questionar. Foi positivo, então? Foi produtivo? Foi porque você conseguiu ali naquele momento onde eu não estava conseguindo, porque assim, foi uma situação também de muito desafio, porque meu marido estava sem trabalho, aí tem aquela pressão da questão financeira. No entanto, eu falei assim, vamos fazer qualquer coisa, não tem pastelaria aqui, vamos abrir uma pastelaria. E aí ele vai cuidar da pastelaria, né? Aqui é pastelaria, mas que experiência você tem, não sei o que lá. Então, assim, você me mostrou aquilo que no momento de vida que eu estava vivenciando, eu não estava conseguindo enxergar. Né, que a pastelaria não era a melhor opção e realmente não foi. Porque hoje, por exemplo, o João está super bem empregado, está trabalhando com uma empresa legal, está fazendo o que gosta. Não sei se ele seria feliz com a pastelaria. Sim. Né? Eu, assim, dei de novo um boom aqui na minha profissão. Ótimo. Não teria dado tempo para estar cuidando da pastelaria. Então, teria sido uma coisa muito... um tiro no pé, na verdade. Que poderia funcionar, a gente sempre fala, mas na verdade, naquele momento, olhando para seus anseios, é comum só ver os aspectos positivos da decisão e não ver todo o custo que vai ter. Então, que legal que a história da pastelaria aí, ela ficou como uma questão positiva, foi um desafio na ideia, mas que trouxe agora, no médio prazo, aí, depois de uns meses, trouxe essa serenidade, essa tranquilidade. E, Raquel, para a gente fechar, então, essas transformações, uma outra questão que as pessoas normalmente perguntam, falam, nossa, mas será que vai valer o investimento? E essa é uma pergunta que a mentoria aqui, ela traz diversos benefícios que eu proponho quando a gente faz a nossa conversa inicial ali, para a gente ver se existe fit e a gente trabalhar juntos. Eu não vou devolver só o investimento financeiro para você, embora essa é uma das premissas, né, de entender que, precisa se pagar. Mas, assim, entre outros investimentos, incluindo o financeiro, a proposta valeu a pena? Foi entregue o que eu prometi? Você sentiu que valeu tanto o investimento financeiro como o investimento de tempo que você teve, o investimento de energia? Conta um pouquinho aí desse balanço, só para a gente poder encerrar com esse escopo aqui, e se tratando de um produto que existe um alto envolvimento e um alto investimento, tanto financeiro, de tempo, como também de intimidade, de abrir as questões pessoais. Conta um pouquinho sobre a sua perspectiva disso, então. Eu acho que você englobou bem, assim, né, Lucas? Quando você fala assim, são várias questões, né? O financeiro, o tempo e também a dedicação da minha parte, né? Porque você traz todo ali e você coloca ali na mão. Né? Eu lembro, por exemplo, algumas vezes, você já leu isso, puxa, não li. Aí 1, 2, 3 semanas, a terceira semana, tem que ler isso. Né? Então, o investimento vale, eu acho que cada centavo do que eu gastei, óbvio que valeu. O tempo, você não tenha dúvida disso. Eu acho que é importante a pessoa saber que ela precisa ter o comprometimento, porque só vai acontecer se você tiver o comprometimento, né? Eu acho que isso que é importante, né? Porque não adianta chegar no final de 6 meses aqui e falar, poxa, isso não deu certo. Mas qual foi o seu grau de comprometimento com tudo que foi proposto aqui? Né? Com todas as aberturas que você teve e que você não foi colocando em prática, né? Então, claro que vale. Para mim, valeu cada centavo, Lucas. Legal, que bom. Isso, fico muito feliz, porque aqui fica uma ideia que fica um ativo, fique em boas memórias, fique uma construção sólida com relação à mentoria. E para a gente agora dar o ponto final, se você pudesse definir assim uma palavra, que você pudesse, uma energia assim que definisse a experiência que a gente teve aqui, qual que você transmitiria? Como é que você poderia definir? Pode ser uma palavra, uma frase. Olha, eu acho que eu definiria como evolução. Evolução, muito bom. Foi uma evolução legal. Na minha vida pessoal, foi uma evolução na minha carreira também. Maravilha. Raquel, querida, muito obrigado por ter compartilhado aí. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a ver, a poder entender a trajetória e de uma forma leve que a gente faz aqui, poder entender se é o momento, se não é, se tem fit ou não, como foram os embates, se ela está preparada porque vai ser um processo difícil, se ela está fazendo um monte de coisa. Então, foi muito bom. Muito obrigado, viu?
Obrigada eu.